Aleluia. Nós vamos falar verdades espirituais. E o ambiente tem que ser propício para isso. Não são palavras humanas, simplesmente estudadas, mas são palavras reveladas direto do céu, que pode mudar o teu futuro, pode mudar a tua vida, a tua família completamente. Você não está num ambiente qualquer, num lugar qualquer, está na casa do Pai. Aleluia. Está saindo um pouco a atenção. E o tema é: você tem um Pai. Fala para o irmão: você tem um Pai. Agora para ver João, aleluia, capítulo 1 de João. Não é tão simples pegar a palavra. Falar aquilo que Deus quer realmente não é simples. Existe um mundo espiritual que precisa romper isso. E o que Deus quer liberar aqui pode mudar a tua vida, o teu futuro, pode mudar o teu entendimento. Aleluia. O tema é: você tem um Pai. João, capítulo 1, versículo 12 e 13, que diz assim, ó: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aí eu coloquei assim, ó: Deus é o nosso Pai. Temos que entender que somos filhos. E se eu ainda não me sinto filho, o que eu faço para me tornar um? Aí o versículo diz assim, ó: contudo, aos que o receberam primeiro, eu recebo. Contudo, aos que receberam, aos que creram. Para me tornar filho, eu preciso receber e crer. O receber e o crer te dá o direito de se tornar filho. Eu não vou falar para ovelha, para crente, eu vou falar para filhos de Deus que conhecem o Pai. Se não conhecem ainda, irão conhecer. Você é filho, filho do Pai. Não é um Deus simplesmente, filho. Deus agiu no tempo, no passado, como Deus. Mas quem começa a chamar Deus de Pai foi o próprio Jesus. A paternidade começa no Novo Testamento com Jesus como filho sendo enviado por Deus. O relacionamento que temos que ter com Deus hoje é o de pai e filho. Pai e filho. Muda a figura. Não é aquele Deus irado, não é aquele Deus que destrói tudo. Não é um Deus como um Deus terrorista, não. Deus é teu Pai, cara. Ele te ama, por isso você está aqui. A orfandade da tua vida vai cair hoje. Você vai achar a tua identidade de filho de Deus. O Pai te ama, por isso que Ele te trouxe aqui. Não é simplesmente uma igreja, não é simplesmente ser evangélico. Quando eu recebo e creio, eu tenho por direito de me tornar filho do Pai. O Pai disciplina, o Pai cuida, o Pai ama. O Pai sabe o que é melhor para o filho. Eu coloquei primeiro: quando o Pai fala, o filho obedece. O relacionamento de pai e filho, quando o Pai fala, o filho obedece. E Jesus foi um filho obediente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. Todo filho tem um pai, todo pai tem um filho. Ele amou, o relacionamento estava estabelecido no céu, e ele veio como filho. Deus mostrando a sua paternidade, o único filho. E ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Ele obedeceu até o último segundo. Deus quer nos levantar essa geração como filhos obedientes, filhos que obedecem o Pai. Haja o que houver, custe o que custar, eu vou obedecer ao Pai. Não é mais Deus, filho, Ele é teu Pai. Não é só Deus, Ele é teu Pai. Segundo, vemos Deus confirmando sua paternidade, revelando Jesus como filho. Abra sua Bíblia, volta um pouquinho em Mateus. Glória a Deus. Mateus capítulo 3.
versículo 16 e 17. Vemos Deus confirmando sua paternidade, revelando Jesus como filho. Capítulo 3 de Mateus, versículo 16 e 17 diz assim, ó: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, de quem me agrada. Vemos Deus confirmando sua paternidade, revelando Jesus como filho. Assim que ele foi ser batizado por João, João não quis batizar, mas ele tem que se cumprir a lei de batismo. Quando ele sai das águas, a voz do céu, o céu se abre e a voz começa a falar: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele apontando para a paternidade, para o relacionamento de pai e filho. Deus é um Deus que se relaciona. Deus é um Deus que quer se aproximar de você, querido. Ele quer cuidar de você. Ninguém sabe o que é melhor para o filho do que o pai, porque o pai conhece o filho conhece o pai. Quando o relacionamento é intenso e verdadeiro, há um conhecimento mútuo. Terceiro, vemos Deus afirmando que, como pai, ele fala através do filho. Vemos Deus afirmando que, como pai, ele fala através do filho. Vai lá em Hebreus agora, lá perto do final, para quem não sabe, livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, vemos Deus afirmando que, como pai, ele fala através do filho. Quem achou, diga amém. Quem não achou, grita e me socorre. Então ninguém achou, ninguém falou amém? Vou esperar você achar então. Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Versículo 2: mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. Vemos Deus afirmando que, como pai, ele fala através do Filho. Ele falou no passado pelos profetas, ele falou com Moisés, a lei foi escrita, mas agora, no tempo presente, ele fala através do Filho. Não tem como chegar ao Pai a não ser por Jesus. Não é Moisés que nos leva para o Pai, não é Elias, mas é Jesus. O corpo é de Cristo, nós edificamos o corpo de Cristo. Então, fora de Cristo não há paternidade, fora de Cristo não há evangelho. Tudo se resume nele. A lei e os profetas apontavam para ele. Vamos ler agora Mateus. A gente vai passear só um pouquinho, mas a gente vai chegar lá. Mateus capítulo 17. Não se apresse, que eu vou esperar você achar. Mateus 17, do versículo 1 ao 5. Mateus 17, do versículo 1 ao 5, diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, fareis 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Ele se comunica através do Filho. Nova aliança, Novo Testamento. E aparece Moisés e Elias no monte da transfiguração, e Pedro conhecia a lei, ele sabia quem, ele estava sabendo quem foi Moisés e Elias. Ele queria unir as coisas. Vou fazer 3 tendas aqui, uma para Moisés, uma para Elias e uma para ti.
Está todo mundo junto. Quando ele estava falando, ele falou, o tempo de Moisés passou de Elias, agora ouça o meu filho. Eu falo através do meu filho. Fora do meu filho não há voz. Eu falo através dele. Deus fala através do filho. Não que ler a Bíblia e estudar histórias não são importantes, são. Mas foi por um tempo determinado. Mas para esse tempo ele fala através do filho. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, querido. Glória, pois, a ele. Quarto, vemos o Filho nos revelando o Pai e nos ensinando como agradá-lo. Vemos o Filho nos revelando o Pai e nos ensinando como agradá-lo. Mateus ainda, está pertinho ali, capítulo 6. Versículo 5 ao 13. Vemos o Filho nos revelando o Pai e nos ensinando como agradá-lo. Mateus 6, capítulo 6, versículo 5 até o 13. Ou ao 13. Diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta do seu quarto, e o seu Pai que está em secreto te recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedir. Vemos o Filho revelando o Pai e nos ensinando como agradá-lo. Quando Jesus fala, olha o ensinamento de Jesus. Quando você quiser orar ao Pai, vá para o teu quarto. Não está falando propriamente o quarto, vá para o lugar que você fica com o teu Pai. E fecha a tua porta. Ninguém precisa saber o relacionamento entre o Pai e o Filho. Vá para um lugar secreto, se tranca lá, sem ninguém saber. E o Pai que te vê em secreto te recompensará. Que quando eu começo a orar e mostrar para pessoas que eu sou, que eu faço, já tenho a minha recompensa, que é a plateia. A recompensa já é a plateia, querido. Quando você quer aparecer e se mostrar, a tua recompensa já é a plateia. Mas quando você quer falar com o Pai, lugar de intimidade, vá para o lugar de intimidade, fecha a porta e fala com Ele. O relacionamento vai se estabelecer e você vai conhecer o coração do Pai e o Pai vai conhecer o coração do Filho. Então o Pai sabe o que o Filho quer e o Filho sabe o que o Pai quer. Porque o Pai conta, o Filho conta o segredo para o Pai. Pai, eu estou assim, eu queria isso, eu queria aquilo, mas filho, agora não, mas eu penso isso para você. E se estabelece um relacionamento. E quando Deus vai dar e quando o Pai vai dar, ele sabe que o Filho, porque ele sabe que o Filho pediu, porque eu conheço o Filho. O lugar secreto é o lugar de relacionamento. E a recompensa vem do lugar secreto, você e Deus, de um relacionamento. Não é pedir o que eu quero, a hora que eu quero, para gastar no meu próprio prazer, não. É um relacionamento de pai para filho. Aí o pai vai saber o que o filho precisa e vai dar para o filho. Quinto, vemos o Filho como o próprio caminho que nos leva ao Pai. Vemos o Filho como o próprio caminho que nos leva ao Pai. Vá um pouquinho aí à frente. João 14. Anda um pouquinho, anda um pouco mais. João, capítulo 14, versículo 6. João 14, 6 diz assim: vemos o Filho como o próprio caminho que nos leva ao Pai. João 14, 6 diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, para chegar até o Pai, tem que passar pelo caminho. E o caminho é o Filho. Ele não vai fazer um caminho, ele é o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai chegar ao Pai a não ser por mim.
Jesus abriu o caminho, nosso irmão mais velho. E quando ele vai lá na oração do Pai Nosso, ele fala: Pai Nosso, porque tem mais filhos, porque ele foi o primogênito, ele abriu o caminho do relacionamento com o Pai. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que venha. O Pai é nosso, ele vem estabelecer o reino. Jesus vem estabelecer o reino do Pai na terra. Que seja feita a sua vontade, porque o filho obediente faz a vontade do Pai. Assim na terra, como ela é feita no céu. E o pão, a provisão de cada dia, ele vai dar, porque você tem um relacionamento com ele. Perdoa as nossas dívidas. Por que ele vai perdoar? Porque você aprendeu a perdoar as pessoas no relacionamento com Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Por quê? Porque o relacionamento do pai e filho é forte. Então quando você não cair em tentação, ele vai te acionar, querido. Livra-nos do mal. Aí ele aponta para Deus: pois teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. E não tem como chegar no Pai sem entrar no caminho que é o Filho. Está entendendo, querido? Tem que seguir o filho mais velho. A paternidade de Deus estava sobre Jesus, está sobre nós hoje, sobre mim e sobre você. Nós precisamos entender isso e aceitar isso. Tem pai que projeta tudo para o filho. Meu filho, quando crescer, vai ser isso e aquilo. Ele vai estudar, ele vai se formar, ele vai falar várias línguas. Você não projeta isso. Eu quero que meu filho seja um grande empresário, um médico, um grande jogador de futebol, alguma coisa assim. E ele te elegeu, cara, nele antes da fundação do mundo. Ele, como pai com você, que lá é meu filho, ele vai ser isso, vai ser aquilo. Ninguém pode deter o que eu vou fazer na vida dele. Ele só precisa entender que eu sou o seu pai. Se os nossos pais carnais sabem nos dar boas coisas, querido, da maneira dele, mas ele nos guia, de repente com a mente limitada, mas querendo o nosso melhor. Imagine o Pai dos Espíritos, o Pai das luzes. Imagine Deus, o que projetou no teu futuro. Então larga tudo que você está vivendo, querido, humanamente, que não vai te levar a lugar nenhum, e fala: Pai, eu quero os teus planos, eu quero o teu sonho. Pai, eu quero um lugar de intimidade, eu quero ser projetado como filho, eu quero ser lançado como filho. Agora João 14, versículo 26. Aleluia, Pai. Como era 18, 14, 18. João 14, 18. Você já está aí mesmo? Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então tira esse pensamento que ninguém te ama, que você foi abandonado, que você é órfão. Existe um Deus que não te deixou órfão. Quando o homem caiu, ele arquitetou um plano, cara, para enviar Jesus, enviou Jesus. Mas quando Jesus ascendeu, quando ele subiu, ele deixou o Espírito Santo. Então dentro de você há um GPS que te dá um senso de paternidade. A paternidade de Deus está sobre a tua vida. Basta você entender isso. Ainda que teu pai, tua mãe te abandone, ele nunca te abandonará. Nunca, ele nunca te abandonará. Por isso que quer, nessa noite. Oh, chegar a basura, cantar a basura, cantar. Ele nunca te abandonará, ele nunca te abandonará. Ele é teu pai, ele é teu pai, ele te ama, filho amado. É Deus. Aleluia, querido. É questão de você entender. Essa palavra demorou para entrar também em mim. Quando eu preguei da última vez, eu fui entender. No outro dia no colégio que eu preguei, e essa palavra veio. Não veja Deus como um Deus mais, um Deus longe, um Deus distante.
Veja Deus como seu Pai. Fala: Deus, eu estou pronto a obedecer, porque eu sei que os seus pensamentos são mais altos do que os meus pensamentos. Os seus caminhos são mais altos do que os meus caminhos. No final, Pai, a tua vontade vai ser a melhor do que a minha. O Pai está aqui, querido. O Pai está aqui. Adora Ele. O Pai, estou aqui. Desesperado, por mais de ti, a tua presença. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Vem, filho amado, ele te chama hoje. Vem, filho amado, vem em os braços e descansa. E bem seguro, e bem seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei. E aí falarei com teu amor, o amor do Pai, e com teu amor quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, como estás? Vem, filho amado, vem como estás. Vem, filho amado, vem, filho amado, vem como estás. Filho amado, filho amado, filho amado. Vem, filho amado, como está. Você vai declarar a paternidade de Deus nessa noite. Declare: Pai,